Olá pessoal, neste vídeo vamos dar continuidade à implementação de circuitos lógicos em VHDL. Vamos analisar esse exemplo. Então esse circuito possui três entradas, denominadas A, B e C, e a saída denominada Z. A gente percebe que a saída é dada por uma porta OU, onde uma das entradas dessa porta OU está diretamente ligada a uma porta AND. Aqui é a ligação da porta AND. E as entradas da porta AND é dada pela variável B, diretamente a variável C, e a outra entrada aqui na variável A. Então, uma das entradas da porta OU da saída é facilmente identificada. A outra entrada da porta OU também está conectada a uma porta AND de três entradas, onde uma das entradas está ligada diretamente na variável A. Outra entrada está ligada na variável B barrado. Então, esse ponto aqui é o ponto B barrado. Vamos colocar aqui. Ó. Esse daqui é o B barrado, ok? Esse ponto aqui é o ponto A. Então, faltou determinar essa outra entrada da porta AND, que é uma porta NAND. Então, essa conexão aqui na porta AND é dada por uma porta NAND de duas entradas, onde esse ponto aqui é o A barrado e esse outro ponto aqui, é o ponto B, é o ponto C barrado. Vamos fazer a expressão booleana. Então, a saída Z é dada por uma operação OR. Então, a gente vai colocar aqui, ó, de dois termos, onde um dos termos está diretamente ligado ao ABC. Ok. E o segundo termo, a gente tem a variável A, esse ponto aqui, né? É o ponto A, o B barrado, e esse outro ponto que é justamente operação NAND. Então vai ser o A barrado, C barrado, isso tudo aqui barrado. Essa é a expressão de saída Z. A gente pode aplicar algumas propriedades aí da álgebra booleana para simplificar. A gente vai recapitular uma propriedade muito interessante que é a lei de De Morgan. O que a lei de De Morgan fala? Quando a gente tem essa operação aqui, ó, vai aplicar a lei de De Morgan nesse ponto. A gente pode quebrar essa barra externa e trocar a operação. É isso, né, de uma forma simples que a lei de De Morgan está falando. Então, essa operação aqui é uma AND. A gente vai trocar pela operação OR. E ali a barra externa vai ser quebrada, então vai ficar A barra barra, OR C barra barra. Então, é uma forma simples da gente gravar a lei de De Morgan. Bom, vamos lá. Então, o Z ficou ABC, OR ficou o A B barrado, e essa multiplicação vai ficar A barra barra, C barra barra, ok? Então, o Z ficou ABC, OR AB barrado, quem é A barra... acabou que eu não troquei a operação. Falei, mas não troquei. Então, a gente troca a operação ali, viu, pessoal? É importante. Então, quem é A barra barra? É o próprio A. Quem é C barra barra? É o próprio C. Então, pela lei de De Morgan, a gente simplificou ali. Vamos lá, ficou ABC mais... Agora, a gente faz essa multiplicação aí. Então, vamos fazer essa multiplicação. Como que a gente vai fazer? Esse termo aqui, AB barra vezes A, vai ser o próprio AB barra, porque A vezes A vai dar A na álgebra booleana. Então, vamos lá, a gente vai voltar. Então, vai ficar A B barra mais A B barra C. Então, o Z
O Z é dado por essa expressão aí. Vamos continuar, a gente consegue simplificar mais. Para simplificar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em evidência. Nós vamos colocar em evidência. Esse primeiro termo, a gente tem o A e o C. Esse último termo, a gente também tem o A e o C. Então, a gente vai colocar ele em evidência. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O Z vai ficar igual a AC, que multiplica o B mais B barrado. E a gente repete o outro termo, AB barra. Então, o Z vai ficar... Quem é B mais B barra, na álgebra booleana, é sempre 1. Então, ficou AC mais AB barrado. O Z pode ser dado. A gente coloca em evidência o A, que multiplica B barrado mais C. Então, essa daqui é a expressão Z simplificada. A gente pode trabalhar nela, ou a gente vai trabalhar nessa expressão aqui também, né? Vou só completar aqui o Z. A gente vai trabalhar nesse formato aqui também para analisar o circuito. Tá, ok? A gente vai implementar lá em VHDL. Agora, vamos fazer a tabela verdade desse circuito. Vamos lá. O objetivo agora é implementar essa tabela verdade, né? Quando que a saída Z é nível lógico alto, vamos só trabalhar aqui. Ficou AB barra mais AC. Essa saída Z vai ser nível lógico alto em duas situações. Ou quando esse termo é alto, ou então quando esse termo é alto. Ok? Vamos analisar inicialmente essa situação aqui. Quando que AB barra tem valor de saída alto? Quando o A for igual a 1 e o B for igual a 0. Essa é a condição, né? O A igual a 1 e o B igual a 0. Essa daí é uma das condições. Aqui a gente tem a tabela verdade com as três entradas, A, B e C. E a saída que a gente vai implementar aqui, a saída Z. Então, onde que está a situação A igual a 1, B igual a 0? É essa linha aqui, ó. A igual a 1, B igual a 0. E essa outra linha também. Então, nessa situação, a saída Z tem nível lógico alto. Ok? E a outra situação é quando o A é implementado aqui por esse produto, né? Quando o A for igual a 1 e o C também for igual a 1. Então, essa é a outra condição. Onde que na tabela o A é 1 e o C é 1? O A é 1 e o C é 1 nesse caso, só que ali já está nível lógico alto. E nesse último caso aqui, ó, também é a condição do A igual a 1, C igual a 1. Então, aqui a saída também é nível lógico alto. Ok? Em todas as outras situações, o Z tem valor igual a 0. Então, a gente completa aqui. Aqui está a tabela verdade do circuito que a gente está analisando. Agora, a gente vai implementar esse circuito em VHDL. A primeira solução, a gente vai abordar através dessa expressão booleana aqui. Vou copiar ela e a gente analisa lá. Então, essa daqui é a primeira solução, implementando aí diretamente a expressão. Vamos recapitular aí o que é feito aí nesse código. Criei a entidade, né? Nessa linha, a gente cria a entidade chamada circuito 4. Ela possui 3 entradas, denominadas A, B e C, do tipo bit, e uma saída também do tipo bit. E aqui a gente termina a entidade. Então, nessa parte aqui do código, a gente simplesmente criou um componente de 3 entradas, A, B e C, e a saída Z. A gente criou o componente, mas não determinou ainda a lógica interna, né? Vamos determinar a lógica interna aí do componente. Isso é feito na arquitetura. Então, na sequência, a gente cria uma arquitetura, a gente chamei aqui de lógica 4, e essa arquitetura pertence ao circuito 4.
É importante aqui inicializar e finalizar a arquitetura. Essa é a sintaxe aí padrão da linguagem VHDL. A lógica em si do código, ela está totalmente nessa linha aqui, ó. É essa linha que vai implementar o circuito propriamente dito. Então, o Z vai receber exatamente o que a gente tinha feito, ó. A gente coloca o parênteses que vai fornecer a precedência, né? Então, esse termo aqui é o ABC, então tá lá o A, AND B, AND C, né? E a operação OR, o A not B, aqui é o A not B, ok? AND, aí a gente tem que implementar essa outra lógica aqui, que é o A bar, C bar, isso tudo barrado. Então a gente tem que colocar esse parênteses do not A, NAND, not C, ok? Então, analisando diretamente a expressão do circuito, a gente, nessa linha aqui, a gente implementa um circuito lógico. O importante é colocar os parênteses para obedecer sempre a precedência. Então, essa é a primeira solução. Feito essa lógica, né, lá pelo Quartz, ele vai fornecer um circuito, ele vai implementar um circuito para a gente. Aqui está o circuito implementado, né? Lá na ferramenta, né, o RTL, a gente visualiza o circuito que o Quartz vai fornecer, que ele sintetiza. Então é exatamente isso. A gente tem a porta U de saída, né? Uma das entradas ligada diretamente numa porta END. Aqui, ó, a porta END ligada nas entradas lá do circuito. Aqui é o ABC. Ok? E a outra porta OR também está ligada numa porta END de 3 entradas, né? Então, enfim, facilmente identificado aí que o circuito implementado corresponde ao circuito inicial. A outra solução que a gente vai analisar agora é através da implementação da tabela verdade. Beleza. Então, da mesma forma, a gente cria a entidade, projeto 2, né, e define as portas de entrada, nesse caso ABC, e as saídas I, todo mundo do tipo bit. E lá na arquitetura, a gente vai definir a lógica, eu chamei de lógica 2 do projeto 2. Uma novidade aqui é o que acontece. As entradas, elas são do tipo bit, né? Ela não é um vetor de bits, então a gente não pode falar quem é o menos significativo, quem é o mais significativo, porque não está definido. E para implementar a tabela verdade, a gente vai precisar de um vetor de bits. Então a gente vai criar um sinal, eu chamei aqui de VET-A. Esse sinal é do tipo bit vector, ele é um vetor de bits e ele possui 3 posições, de 2 até 0. É como se a gente estivesse criando aqui, a gente está criando um vetor de 3 posições, né? Como se fosse o x0, o x1 e o x2. Ali a gente está identificando o índice, né? Então são um vetor aí de 3 bits e a gente vai, aí lá na arquitetura a gente vai começar, aqui a gente sempre vai começar a arquitetura e aqui a gente termina a arquitetura. Ok. A outra novidade aqui é exatamente na concatenação das variáveis A, B, C. Então a gente usa o e-comercial aí, ó, para concatenar. Então aquele vetor que a gente criou de 3 bits, ele vai receber as variáveis A, B e C concatenadas, ok? Aí a gente na sequência utiliza esse novo comando aqui, ó, o if select, e através do if select a gente consegue implementar diretamente a tabela verdade. Então a saída Z, ela vai receber, a gente coloca aqui os dados, né, o bit que ela vai receber. Então a gente implementa diretamente o bit de saída relacionado ao vetor de entrada, né? Então, por exemplo, quando a entrada for 0, 0, 0, vamos lá. Quando a entrada for 0, 0, 0, a saída Z é igual a 0. Quando a entrada for 0, 0, 1, a saída Z também é 0, ok? A gente vai implementando aí diretamente.
um ponto importante é que na sintaxe do VHDL, a atribuição aí para um bit é utilizando aí aspas simples, né? E quando a atribuição é relacionada a um vetor de bits, a gente utiliza aspas duplas, ok? Então a gente consegue, é possível implementar uma tabela verdade diretamente utilizando a condição aí de seleção. Ok, pessoal? Então, implementando esse código, a gente consegue visualizar aí o circuito aí que foi sintetizado aí pelo Quartz. Nessa solução, ele usou aí um multiplexador, onde ele tem a seleção, a entrada de seleção, ligada aí nas variáveis de entrada A, B, C. E aqui a gente tem as entradas de dados. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Valeu!